Queridos irmãos, boa noite. Nós estamos começando mais uma reunião de forma virtual na nossa casa de oração, Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E para começar a nossa reunião, para a harmonização do nosso ambiente, nós vamos contar hoje com a colaboração de uma companheira que nos cedeu gentilmente a sua música, para que nos autorizou que possamos passar na nossa reunião. É a cantora Elizabeth Lacerda. Então, para a harmonização do nosso ambiente, nós vamos contar primeiramente com a música e depois a nossa querida irmã Abigail fará a prece inicial dos nossos trabalhos. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual o Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual o Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te rogar que nos envie os mensageiros da caridade, que nos possa auxiliar, nos dando um entendimento da palestra de hoje. Senhor, que a gente aproveite durante a semana tudo o que aqui for dito, tanto nós encarnados como os desencarnados que aqui estiver. Ó Pai de misericórdia, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores.
Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal e que assim seja. Com essa prece, damos por iniciada o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Senhores e senhoras, queridos amigos, queridos irmãos, muito bom dia a todos. Que a presença viva de Jesus nos inspire a todos e nos conduza, porque aqui mergulhamos no ocultismo das suas parábolas e buscamos o ensinamento que ele nos traz para o despertar da plenitude da glória que nos pertence. O reino de Deus dentro do homem está praticamente em todos os ensinamentos de Jesus. Mais ou menos aos 12 anos de idade, teve o Divino Mestre um lampejo deste reino, quando ficou desaparecido da sua família 3 dias em oração. E quando a sua mãe o encontrou, já bastante aflita por causa desse sumiço, ouviu o Divino Mestre dizer que ele deveria estar nas coisas de seu pai, mostrando claro que ele entendia por filiação algo cosmológico e não consanguíneo, e manifestou um lampejo deste reino. As parábolas de Jesus visam despertar no homem o reino e a potência divina que já lhe pertence. A grande questão da humanidade é que a imensa maioria neste planeta de provas e expiações não tem ainda qualquer consciência daquilo que ele é. E, por consequência, está sempre buscando a sua realização fora de si mesmo, naquilo que ele não é. E é por isso que encontra tanta decepção e tanto sofrimento. É por isso que padece tantos conflitos existenciais. É por isso que existe tanta dor e tanto sofrimento espalhados na superfície do nosso planeta, que, é claro, abriga ainda espíritos assim, de provas e expiações. A consciência desse potencial divino, a consciência daquilo que ele deve atualizar, tendo em vista aquilo que ele é que potencializa o que todos nós chamamos de felicidade. Ainda que felicidade seja um conceito altamente relativo nas mentes e nos corações dos encarnados deste planeta, de um ponto de vista amplo, é algo comum a todas as almas. Ainda que elas desconheçam, felicidade é o que todas elas almejam. E as parábolas de Jesus respeitam exatamente a essas idiosincrasias evolutivas, ao subjetivismo de todas as interpretações humanas, porque o Divino Mestre tinha que fazer essas comparações. Avaliemos, portanto, como é que se desenvolveu essa questão até que nosso Mestre Jesus Cristo nos oferecesse essas comparações, que é o que a palavra de etimologia grega e que deu em português parábola significa. Quando, depois desses 3 dias em que ele esteve, nas suas palavras, na presença e nas coisas do seu pai, terminou, subiu de volta a sua mãe, o seu pai e a sua família para Nazaré até os 30 anos de idade. E o que aconteceu com o Divino Mestre durante esses 18 anos todos? Nós lembramos que Jesus era, do ponto de vista material, um carpinteiro por profissão, mas por vocação, ou seja, por voz interior, era um místico cosmológico. Ele tinha aspirações de ampla consciência e de abrangente alcance evolutivo. Por isso que ele escolheu a palavra reino, e é por isso que ele falava do reino de Deus e o reino dos céus, o que é a mesma coisa, o tempo todo. Porque reino, por um lado, é conceito orgânico que tem a ver com hierarquia de valorações e de poderes telúricos. No conceito orgânico que todos conhecem, que é o símbolo material das parábolas, nós temos um rei que deve ser velho, com barba branca, porque isso denota experiência e pseudo-autoridade, um cetro para baixar na moleira de quem não lhe faz a vontade, a corte para poder bajulá-lo e sustentá-lo, o bobo da corte para poder divertir a todos, o povo e o exército. Mas como Jesus dizia o tempo todo que o seu reino não era deste mundo, lógico que ele se referia a uma hierarquia de valores internos, e este é o simbolizado metafísico das suas parábolas. O reino de Deus dentro do homem e nunca fora dele é o reino ao qual Jesus de Nazaré realmente se referia como simbolizado metafísico. Este reino que está dentro dele, nunca fora dele, é o eu divino da sua alma e que deve governar a sua mente, as suas emoções e o seu corpo físico. E a consciência deste reino nos dá, portanto, autoridade com relação a todos os nossos corpos agregados,
e nós passamos a, de tal maneira, administrá-los de maneira consciente e equilibrada, que eles funcionam como devem funcionar. E quando nós estamos energeticamente equilibrados sob esse ponto de vista específico, somos alçados sempre, constantemente, a condições superiores de consciência. E é isso que nos dá acesso a esses planos que nos aguardam tão ansiosamente. Quando Jesus passou esses 18 anos lá na cidade de Nazaré, frisa o evangelho apenas que ele foi crescendo em sabedoria e graça perante Deus e os homens. Mas os homens, os historiadores, não conseguem entender como é que pode ter se manifestado naquele espírito tanta sabedoria, sem ele ter buscado naquilo que eles imaginam, ensinamento com outros mestres em terras distantes. Então, alguns historiadores vão dizer que Jesus foi para o Tibete, foi para a Índia, foi para a Cordilheira do Himalaia, e foi buscar esse conhecimento incrível que ele manifestou no triênio do seu apostolado e do seu amor, que foi a sua vida messiânica. Entretanto, Jesus realizou viagens muito mais intensas e muito mais valorosas do que essas que os homens imaginam. Porque aquele que é pai de todos, aquele que é o que mais pode e é também o que mais ama, é o que mais sabe. Ninguém tem condição de ensinar para aquele que já sabe. Aquele que é mestre de todos é o que assume o papel de educador. É aquele que vai ensinar, não é aquele que vai aprender. Porque Jesus, é lógico, tinha que continuar aprendendo, mas direto da fonte, sem intermediários. Não haviam na Terra mestres encarnados ou desencarnados vinculados ao planeta que tivessem algo a acrescentar na sua evolução. Porque, nas suas próprias palavras, antes que o mundo fosse, ele era Cristo cosmológico, função da divindade. E essa função encontrou em Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro, uma antena fidelíssima de captação da sua bondade, da sua plenitude, da voz de Deus. Quando Jesus falou, era Deus que falava através dele, através dos mecanismos que torna isso possível na encarnação, porque Jesus tinha que assumir um corpo tão material quanto necessário para imiscuir-se com os homens. O seu exemplo arrastava, a sua beleza atraía e o seu amor transformava. Nessa plenitude evolutiva, que era de um amor incomensurável, Jesus ensinava a tantos quantos se aproximassem dele, a todos aqueles que buscavam na fonte. E nós sabemos que todos os que beberam na fonte se transformaram maravilhosamente mais cedo ou mais tarde. Como diz o evangelista, Jesus desaparecia e depois reaparecia. E nós podemos imaginar o Divino Mestre, depois que fechava a carpintaria, buscando os rochedos por detrás da cidade de Nazaré. Lá ele subia, e altas horas da noite, sentado como parecia uma estátua de granito, cravava os olhos nas águas azuis do mar Mediterrâneo, olhos voltados para o ocidente, e se entregava completamente para o amor do Pai. Jesus fazia essas viagens metafísicas indizíveis, porque ele tinha uma consciência absolutamente universalista e abrangente, e era ali que ele recebia tudo aquilo que ele precisava derramar em derredor. Nesse momento de êxtase, Jesus conversava com Deus, e em Samadhi, o pai dizia para ele: meu filho, vá se preparando, você vai fazer isso, você vai dizer aquilo, eu preciso que você visite esse lugar, preciso que você visite aquele. Altas horas da noite, descia Jesus desses penhascos de volta para sua casa em Nazaré. E ele ia com certo sorriso no cantinho do rosto, pensando: como que eu ensino para eles tanto valor? Como é que eu mostro para eles coisas tão transcendentais, se eles ainda não conseguiram nem engatear nas primeiras coisas? Eles vivem como se eles nunca fossem desencarnar, e eles elegeram as trevas como sendo o seu Deus. Mas eu preciso iluminar essas almas. Como é que eu vou mostrar para eles o tesouro que eles são e a felicidade que lhes pertence? Então chegou à conclusão o Divino Mestre que só fazendo comparações. O reino de Deus é semelhante a uma pérola preciosa, a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens, é semelhante a isto, é semelhante àquilo. Ele tinha que indigitar comparações. E através dessas comparações, Jesus mostrava que era verdadeiramente um mestre, o único título que ele aceitou. Porque vós me chamais mestre e dizeis muito bem, porque eu verdadeiramente o sou. Jesus não aceitou ser chamado de bom, nunca aceitou ser chamado de rei material, de líder disso ou daquilo.
ele aceitou ser chamado de mestre, porque para isso ele veio à luz do mundo, de tal maneira que ele próprio foi a luz do mundo. E através dessas comparações, que são o motivo do nosso encontro nesta manhã, o primeiro, vamos dizer, passo introdutório no sentido de se compreender essas comparações ou parábolas, que ele mostrava sua grandiosidade como mestre, respeitando as limitações de cada um. Ele conversava com os apóstolos de uma maneira mais direta, conversava com os discípulos de outra maneira, não tão explícita, e conversava com o vulgo, o povo, através de comparações. E tanto ouviam essas comparações os seus apóstolos, que um deles perguntou a ele, ao mestre Jesus, por que falais com o povo através de parábolas? Jesus, vamos dizer assim, concluímos por nós mesmos, através das reações que ele tinha quando era provocado, quando alguém fazia uma pergunta assim tão direta para ele, que ele não gostava de responder esse tipo de pergunta, porque ele era colocado numa situação em que ele tinha que dizer o que as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Então, quando alguém pedia um certo sinal, ele não fazia. Quando alguém perguntava se ele vinha da parte de Deus como um verdadeiro profeta, aquele que estava prometido, ele evitava responder. Jesus evitava qualquer coisa que suscitasse nele a condição de responder o que as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Mas para os apóstolos, depois que essa pergunta foi feita, após alguns segundos olhando para eles, ele disse, porque a vós, os apóstolos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. E ele ainda disse que os corações estavam muito endurecidos. O povo de então estava muito decepcionado, estava cansado de acreditar na vinda de um Messias, estava sofrendo debaixo do jugo dos romanos dominadores. E é claro, eles nunca paravam para se perguntar, por que nós saímos de um cativeiro e caímos no outro? Por que depois de todo esse sofrimento, mais ou menos 400 anos, dizem os historiadores, como cativos do povo egípcio, vai esse povo ser cativo de outros povos, de outros líderes e de outros dominadores? Parece que eles nunca têm a paz que eles buscam. Eles nunca faziam as perguntas que apontavam para eles mesmos, porque isso é extremamente inconveniente para o ego humano. Eles estão sempre colocando a causa dos seus infortúnios nos fenômenos exteriores. E é claro que aquele povo não estava ainda preparado para ouvir tanta beleza, tanta perfeição. Era a voz de Deus e o ensinamento puro que Jesus oferecia a todos aqueles que tinham ouvidos para ouvir, os que estavam preparados, aos que não estavam preparados, somente através das parábolas. E as parábolas têm essa mágica didática, que dá para cada um exatamente a condição de se interpretar aquilo que ele já alcança. A maioria tinha pouquíssimos graus de idoneidade para a compreensão desses ensinamentos. E a imensa maioria esmagadora não ultrapassava o primeiro aspecto das parábolas, que é apenas o símbolo material. Então, se eles tinham apenas 10 graus de compreensão, interpretavam as parábolas como sendo 10 graus. Os que tinham 30 ouviam e interpretavam em 30, e os que tinham 100 absorviam 100 graus interpretativos daquele ocultismo sublime que realmente preparava o homem para a sua definitiva libertação. O homem tem que se libertar. Para libertar-se, ele tem que buscar-se. Como é que ele vai compreender esse reino se ele não buscá-lo onde ele pode ser verdadeiramente encontrado? Mas para se buscar esse reino, é necessário um amadurecimento psicológico, porque é extremamente desagradável e mesmo doloroso para o ego enfrentar as suas próprias sombras. Ele varre todas elas para debaixo dos seus tapetes e não quer nenhum tipo de compromisso ou responsabilidade em assim agindo. Ele quer que fique esquecido, como se aquilo não repercutisse como poluição dentro da sua casa mental e que, é claro, comprometesse o equilíbrio energético dos seus outros corpos agregados, principalmente o corpo emocional. Tanto é que facilmente se convertem em pessoas inflexíveis, fanáticas e hipócritas e não suportam a menor das contrariedades. Vamos abrir aqui um parênteses, meus irmãos. Se vocês quiserem saber se uma pessoa é inflexível, fanática, hipócrita, existe uma fórmula que não falha. Eu estou dizendo isso para vocês não utilizarem esta fórmula, porque quem a utilizar vai ter que pagar o preço da própria responsabilidade. E é a da reação sempre completamente inesperada de quem se encontra nesta condição de se colocar assim tão inflexível ao novo, ao diferente, à oposição. Observem uma pessoa quando expressa a sua opinião e lancem uma opinião em contrário. Observem como ela vai reagir.
vocês vão ver sempre, na medida em que a pessoa reage mal ou bem, mais ou menos intensamente, com relação a uma ideia que lhe é completamente contrária ou oposta, se ela é mais ou menos equilibrada e senhora daquilo que diz, que apregoa, que deixa manifestar. Fecha parênteses. A maioria das pessoas estava completamente endurecida nos seus corações pela maldade, pelo egoísmo recrudescente, pelo fanatismo religioso, ou, no caso dos saduceus, por um materialismo quase incorrigível, e, dentre todos, o pior caso evolutivo, a pior situação psicológica era a dos saduceus. Tanto é que Jesus era mais duro e enérgico justamente com estes. Jesus entendia que os fariseus eram fanáticos, mas já acreditavam em alguma coisa. Estavam desvirtuados, perdidos nos caminhos evolutivos, mas já caminhavam. Já os saduceus eram completamente desinteressados destas coisas, analfabetos do espírito. Quando formulavam alguma pergunta para Jesus, não era para verdadeiramente aprender nada, era em tom de cinismo, de sarcasmo, e Jesus sempre sabia de antemão o que ia acontecer. Mas às vezes se utilizava dessas perguntas porque sabia que as respostas ficariam gravadas nas mentes e nos corações mesmo deles, os saduceus, como também serviam sempre a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que estavam ali na Palestina do primeiro século. O mestre, como ninguém, formulou estas comparações. E essas comparações são de tal maneira sublimes que até hoje encerram uma sabedoria tão profunda que nós continuamos, através dos grandes mestres que conseguiram ir mais além, interpretar e buscar mais, estudar e absorver, sempre com a compreensão de que a última palavra ainda está muito longe de chegar até nós. O que Jesus falou, ele falou do ponto de vista das alturas e do reino do qual ele já era um autêntico cidadão, porque quem nos ensina estas coisas havia realizado completamente o reino de Deus em si mesmo. Jesus não nos ofereceu comparações da sua própria imaginação. Nenhuma destas parábolas foi escogitada por Jesus. Todas elas são produto natural da sua própria experiência evolutiva. Jesus falava daquilo que ele conhecia e do qual tinha verdadeiro saber, porque ele havia tomado o sabor de tudo isto que ele ensinava. Nada era teoria, ainda que assim se nos apresentasse, porque não poderia ser diferente. Não é possível transferir evolução, mas tudo isso era produto da experiência da sua própria alma, daquilo que ele conhecia em espírito e em verdade. Porque, lembrando o que ele disse para Nicodemos, quando falou a respeito do parto espiritual, do nascer de novo pela água e pelo Espírito, ninguém sobe ao céu, senão aquele que desceu do céu. E ele havia descido do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E a satisfação da vontade do Pai que o enviou era o seu manjar. Verdadeiramente era o que o alimentava. Como respondeu para os apóstolos, perto do poço de Jacó, quando foi questionado a respeito da comida que eles tinham ido buscar para ele. Come, mestre, o senhor não pode ficar tanto tempo sem comer. E ele respondeu isso: meu manjar é outro, meu manjar é fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, as coisas que Jesus nos oferece nas parábolas encerram uma sabedoria sublime. E ainda que nós nos aproximemos cada vez mais da divina e sagrada compreensão que elas encerram como proposta, ainda está longe, muito longe para todos nós, o alcance pleno e a definitiva compreensão de tudo que elas encerram. Tudo que Jesus disse, pensou, desejou e realizou no mundo é a máxima expressão da verdade. Tudo beleza, tudo pureza, tudo perfeição, tudo valor. Quando há problemas interpretativos, logicamente subjetivos, os problemas são sempre todos nossos. Qual o melhor caminho, então, para a devida compreensão equilibrada do conhecimento e do ocultismo das parábolas? Primeira coisa, um bom coração. Um desejo sincero de aprender. Segunda coisa, uma atitude de coragem. Quando nós formos na nossa profundeza egóica, contrariados com aquele ensinamento que vem, aparentemente frágil como uma pétala de rosa ou uma flor, mas duro como diamante para o nosso ego, ainda assim aceitemos. Quando aquilo nos faz sofrer, e mesmo o ego sangra, dando a entender que ele não pode suportar aquela proposta que vem pelos lábios santíssimos de Jesus de Nazaré,
ainda assim nos curvemos perante essa sabedoria e aceitemos a proposta do que Jesus tem a nos oferecer. Porque nós nos fortalecemos com o tempo, nós nos resignamos com aquilo que vem e que nós sabemos tem caráter de eternidade. E assim nos fortalecemos para que o Cristo adquira a definitiva soberania sobre o nosso ego personal. Nós somos um eu que detemos um ego, não somos um ego. É o ego que sangra quando o verdadeiro conhecimento se nos apresenta e finalmente chega. E chega através de tudo aquilo que nós podemos processar. Através de todas as válvulas de captação que o Pai nos oferece, afinal de contas, essa é a função desses corpos todos que nós temos que carregar. Dizem que as parábolas são 37 ou 39. Nós estamos aqui num grupo de estudos, eu posso oferecer para os senhores o seguinte raciocínio. Como Jesus cuidava muitíssimo da mística perfeita do número 7, como também do caráter cosmológico do número 12, e ele deixava isso claro e explícito em inúmeras circunstâncias, dentre todas aquelas que foram registradas, é altamente provável que as parábolas são 49. Então alguém poderia dizer, mas como é que podem haver 49 parábolas, 7 vezes 7, se nós não temos acesso a essas 49? Nós temos algumas possíveis respostas. Algumas não foram registradas, porque como disse o próprio evangelista João, o clarividente, o místico, nem todos os livros da humanidade poderiam registrar o que Jesus realizou enquanto esteve aqui conosco. Então é lógico que ele dá a entender que não deu para registrar tudo. Cada um dos 4 evangelistas canonizados parece que adotou um tipo de diretriz. João quis mostrar Jesus como um místico que vinha da parte de Deus, uma espécie de taumaturgo super poderoso que podia, entre aspas, realizar milagres e que a rigor podia realizar qualquer coisa. João tratou de mostrar para os judeus que Jesus era Deus Filho encarnado e era o Messias. Marcos quis cuidar mais da parte popular dos evangelhos. É como se fosse hoje, nós vem, nós vai, nós infoi. Lucas, aquele que não conheceu Jesus pessoalmente, teve todo um cuidado com a parte histórica, enquanto ele ia entrevistando apóstolos, inclusive também a própria mãe de Jesus. E Mateus quis apresentar Jesus como sendo um líder salvador para os judeus. Mas existem outros evangelistas que não foram canonizados, e cada um deles deve acrescentar aqui ou ali um evento ou um detalhe que esses 4 não viram por bem registrar. Até porque não teriam como registrar tudo. E eles estavam muito poderosamente inspirados para nos oferecer daquilo que eles haviam recebido enquanto puderam caminhar com o Divino Mestre. Os senhores imaginem por que aqueles apóstolos recebiam, cada um deles, a informação direta, ou nas palavras de Jesus, os mistérios que lhes foi dado conhecer do reino de Deus. Jesus não escolheu 12 apóstolos à toa. Havia sempre aquela dúvida. Jesus escolheu Judas, ou foi Judas que pediu para seguir e Jesus deixou? Porque em algumas passagens é Judas que se apresenta como 12º apóstolo. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e ele pede para Jesus, mestre, deixe-me caminhar contigo. Aí Jesus coloca a mão no ombro dele e diz, vem. Como quem diz, eu aceito, vem, 12º apóstolo. Mas em outra passagem, quando ele falava que era o pão da vida, lá no final ele deixa claro, não vos escolhi eu os 12, não vos escolhi eu os 12, e todavia um de vós é um diabo, um diabolos. Jesus estava deixando claro, portanto, que de uma forma ou de outra ele havia escolhido. Mesmo que Jesus tivesse se aproximado, Jesus o havia aceito. E se Jesus o havia aceito, nós sabemos que, de uma forma ou de outra, eram, portanto, todos eles escolhidos. Se eram todos escolhidos, por que Jesus escolheu 12? Por que esse número 12? Nós sabemos que cada um dos apóstolos representa uma das 12 tribos de Israel. Mas essas 12 tribos de Israel também representam, cada uma delas, algo que tem a ver com a evolução da humanidade neste planeta. E nós, de um ponto de vista mais amplo, vamos constatando que o número 12 tem a ver com a confecção daquilo que nós chamamos de universo. Então, o número 12 é extremamente importante, como nós sabemos que o número 7, desde Pitágoras de Samos, é visto como o número da mística perfeita. Perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não disse 100 vezes 7. Seria múltiplo de 7 por 100 vezes, é óbvio, mas ele foi mais ainda específico na questão.
70 vezes 7. Jesus estava deixando claro que havia uma mística perfeita em torno deste número, e que era justamente essa mística que conferia às interpretações de Jesus o símbolo do qual ele se utilizava plenamente em todas as parábolas. Então, meus irmãos, havia uma mística perfeita no número 7, e provavelmente são 49 parábolas. Toda parábola de Jesus respeita idiosincrasias humanas e condições evolutivas. Nenhuma parábola exige nada de ninguém, mas nós chamamos a atenção para o fato de que as parábolas não visam, em primeiro lugar, uma certa moralidade no agir das pessoas. Ela está sempre tão somente conclamando a quem as ouve a voltar-se para a compreensão da sua essência divina, ao reino de Deus e ao valor interno. Nunca a questões externas, nunca a realizações telúricas ou transitórias, nunca a conquista de valorações, ou seja, valores efêmeros. É para aproximar o homem da sua natureza divina interior. Não é para dar ao homem condição de se tornar mais eficiente e, do ponto de vista externo, um vencedor. Nunca se esqueçam da aproximação do jovem rico, que havia conquistado todas estas coisas e claramente deu a entender que estava perdendo o endereço da sua alma, porque padecia um dificílimo conflito existencial, ainda que ele tivesse conquistado muito rápido tudo aquilo que o mundo material podia lhe oferecer. E Jesus ainda diz para esse jovem que ele tinha que abandonar tudo aquilo se ele quisesse conhecer esse reino, e que permanecia para o jovem ainda tão distante. Aliás, ainda nesse exemplo do jovem rico, Jesus começa dizendo para o jovem: se queres entrar na vida, ou seja, Jesus disse para o jovem: você é considerado super realizado, feliz, você é considerado abastado e rico, assim como também uma pessoa de destaque na sua sociedade. Mas para mim, Jesus de Nazaré, você não sabe o que é viver. Se queres entrar na vida... Então, as parábolas são verdadeiramente para o nosso enriquecimento espiritual e nunca para conquistas materiais. Quando nós compreendemos estas coisas, nós compreendemos também a urgente necessidade de irmos diminuindo os nossos caprichos egóicos, de começarmos o quanto antes e já de maneira extremamente urgente a diminuir os nossos desejos, porque as parábolas são valor e elas têm caráter de eternidade. Quando Jesus as pronunciou e as projetou na direção das mentes e nos corações de todos os homens, e sabedor ele de que a maioria dos terrenos evolutivos ainda eram sumamente inférteis, e que a maioria dos homens ainda seria sumamente ingrata e não receptiva, porque ingrato significa sem receptividade para a graça, sabia ao mesmo tempo que elas tinham caráter de eternidade, e elas tinham recebido a energia sublime de Jesus de Nazaré, de cujos esplendores até hoje nós temos recebido graça sobre graça. Nós vamos estudar essas parábolas com o sincero desejo de buscar o conhecimento que elas encerram para a nossa realização no campo da metafísica, sempre com a predisposição e atitude espiritual internas de que nós desejamos irremediavelmente entrar em sintonia com a mística divina do Pai. O símbolo é a física, o conhecimento oculto é a metafísica, e a realização, a sabedoria espiritual verdadeira é a mística. E a mística das parábolas é o grande desejo do Divino Mestre quando as ofereceu aos homens. Todas as possíveis 49 parábolas, se não as 37 ou 39 que nós conhecemos e que ficaram registradas. Quem toma conhecimento destas coisas imediatamente recebe a incumbência de pô-las por obra e de realizá-las. Porque o mestre, logo depois da pergunta que o evangelista lhe fez, vai dizendo que aquele que tem muito, ainda mais se lhe será dado, mas aquele que tem pouco, até esse pouco que ele tem, lhe será tirado. O que o mestre quis dizer, logo depois da pergunta que lhe foi feita, porque ele falava para o povo em forma de parábolas? Porque depois ele disse isso. Ele quis dizer que a maioria dos homens não está interessada na própria realização espiritual. E que quando chega ao mundo, ao invés de se aproveitar bem, se beneficiar da oportunidade da encarnação, multiplicando os seus talentos, atualizando-se evolutivamente e colocando por obra tudo isso que ele já despertou como valor em si mesmo, enterra esses valores
e joga fora todos os decênios que a encarnação lhe ofereceu como ensejo perfeitamente didático da sua própria libertação espiritual. E desencarna aparentemente em pior condição do que quando entrou. Se enclausura ainda mais na tridimensionalidade da matéria, quando é justamente para a libertação desta matéria que ele se encarnou. Não se preparou para a quinta dimensão que lhe é habitual, mas afundou ainda mais na tridimensionalidade que ele elegeu como sendo o seu novo Deus. É uma apostasia, é uma nova idolatria, e se tem um pecado que Deus não perdoa, entre aspas, é apostasia. Se o homem adota a atitude de se afastar definitivamente de Deus, Deus imediatamente movimenta os seus recursos, que são absolutamente perfeitos, naquilo que nós chamamos de natureza, para que ele compreenda a infelicidade da decisão que tomou. O homem é criatura de Deus. A maioria dos homens, entretanto, não somente não sabe disso, como recusa a proposta analítica, num primeiro momento, de compreender esta verdade absolutamente inquestionável do ponto de vista da verdadeira sabedoria. Não, ele recusa a si mesmo. Ele diz que não tem Deus, que não é criatura de Deus e que ele não está igualmente imerso no oceano evolutivo do cosmos e que atende verdadeiramente a todas as criaturas que emanam, pois que permanecem ligadas ao Pai. E Deus faz compreender a esses espíritos que a decisão deles é extremamente infeliz, e quando eles persistem por causa da atitude ignorante do seu livre-arbítrio, é que advém aflição, decepção, sofrimento. Nós estamos vivendo momentos muito desafiadores, e o escândalo tem aparentemente crescido nas proporções que se aguardava na fase de transição planetária. E nós também observamos que muitos espíritos receberam uma encarnação agora, por extensão de misericórdia, completamente fora daquilo que se esperava, pois que a eles não seria dada esta oportunidade num momento tão final de transição. Mas ainda assim a misericórdia do Pai diz para eles, vai assim mesmo, vê o que você ainda aproveita, tire melhor proveito, melhore-se um pouco mais, liberte-se da matéria, supere-se, faça algo de bom, ponha algo por obra no mundo daquilo que você já despertou em você mesmo. Alguns vêm e não conseguem superar seus conflitos. É daí que advém todos esses problemas psicológicos, todos esses problemas espirituais gravíssimos que esses espíritos encontram quando vem a luz da tridimensionalidade. Aparentemente reencarnaram-se só para sofrer, quando na realidade receberam mais uma oportunidade de se libertar desse sofrimento todo. Quem compreende estas palavras e as põe por obra, quem acessa o ocultismo das parábolas e as guarda no coração, quem se prepara para a mística sublime da divindade e põe a sua vida a serviço dos seus irmãos, vai dando a Deus aquele homem velho que não quer morrer, aquele homem egóico que só sabe sofrer, porque está cansado de acumular porcarias sobre si mesmo. E ainda que essas porcarias estejam na conta bancária, estejam multiplicadas em derredor, estejam, vamos dizer assim, depositadas em propriedades que são registradas em cartório, a rigor, elas pesam mesmo nos próprios ombros evolutivos, porque elas representam apegos, caprichos e acúmulos, quando Deus está interessado tão somente em valores internos, em leveza, em harmonia, em equilíbrio perfeito. Nós não viemos ao mundo para acumular coisas, nós não viemos ao mundo para atender ainda mais aos nossos caprichos egóicos. Nós não viemos ao mundo para multiplicar os nossos desejos. Nós viemos ao mundo para a perfeita libertação da matéria, porque esta não é a nossa casa, essa é a nossa escola, o nosso hospital, a nossa prisão. Disso tudo aqui nós precisamos, porque aqui nós estamos e por aqui passamos, mas daqui não somos. No plano espiritual continua o estudo das parábolas. E ainda digo mais a todos os senhores. Já pensaram? É claro que está longe, que eu estou dizendo. Longe, muito longe, né? Mas vai que é amanhã. Já pensaram no que vocês vão fazer quando estiverem de regresso à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual? Qual será o nível do seu apego? Quantas mágoas vocês ainda cultivam no coração? Quantos desejos vocês ainda alimentam? Porque são todos eles subjetivos. Estão instalados no corpo mental e repercutem nos outros corpos energéticos. E essa condição fica explícita quando nós retomamos a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro plano de ação. E não adianta dizer para Deus que a sua condição é outra, porque o seu perispírito, o modelo organizador biológico, ou corpo astral supersensível, é a sua carteira inequívoca de apresentação para o meio dentro do qual você foi inserido, para o plano espiritual
para o qual você natural e espontaneamente gravita pela própria condição evolutiva em que se encontra, tendo em vista o que você fez de você mesmo, principalmente tendo em vista a encarnação que terminou. Então é agora, meus irmãos, enquanto nós estamos encarnados, porque o corpo físico é próprio para absorver essas porcarias, e a terra-mãe generosa absorve tudo, e todos os dias, todas essas coisas que nós desejamos eliminar de nós mesmos, nós o fazemos através dos exercícios diários, que não são oportunidades para tal. A questão toda, portanto, de interpretação das parábolas, como eu ia dizendo, é, primeiro, de um bom coração, o desejo sincero de aprender. Segundo, uma atitude de coragem, enfrentar-se a si mesmo, mesmo que o ego humano venha sangrar-se. O terceiro, desejo de colocar por obra, de alguma maneira, tudo isso que eu recebo. Multiplicar os meus talentos. Quarto, fazer isso de maneira completamente desinteressada, porque se nós já recebemos o tesouro, o que mais nós poderíamos desejar como recompensa? Quinto, um exercício de alto amor, na qual eu me aceito, eu me perdoo, eu me investigo, na medida do possível também me cobro, e até poderemos dizer, sem ultrapassar os limites do bom senso e do alto amor, eu me julgo, eu posso fazer isso comigo mesmo, eu não posso me tornar um carrasco de mim mesmo, praticando autoflagelação espiritual e psicológica. Quando eu adoto esta atitude com relação àquilo que eu aprendo nas parábolas, eu verdadeiramente coloco a minha evolução a serviço dos meus irmãos, passo a ser uma antena de captação da luz de Deus e posso verdadeiramente não somente ser sal da terra, como também luz do mundo. Então, meus irmãos, brilhem vós a vossa luz. Todos podeis ser sal da terra, com o conhecimento do Evangelho, que vem pelas parábolas também. Nós podemos permear com o verdadeiro sabor de espiritualidade, pois que somos sal da terra, toda e qualquer experiência material. Tudo passa a ter um sabor, e mesmo que encarnados já somos libertos, mesmo que no hospital já nos encontramos sãos, verdadeiramente sadios, mesmo que estejamos enclausurados no corpo físico, já somos livres. E aí podemos brilhar a nossa luz. A nossa luz é o nosso talento. Tomemos conhecimento dessas coisas e decidamos como haveremos de proceder. Cada um recebe, e daquilo que recebe deve multiplicar, favorecendo que outros tantos também se interessem pela própria libertação. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Emerson pelos edificantes e esclarecedores ensinamentos da noite de hoje. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para outra parte dos nossos trabalhos, que é a leitura do livro Agenda Cristã. E que esse livro, essa mensagem da noite de hoje vai trazer para nós alguns ensinamentos. Você vai escolher um número de 1 a 12, e esse ensinamento que você escolher é para você refletir durante a semana. E para esta leitura, nós convidamos a nossa irmã Juliana. Juliana, é com você. Boa noite, prezados irmãos e irmãs. Eu convido vocês nessa noite a escolherem a mensagem do livro Agenda Cristã, de André Luiz, que servirá de inspiração para a sua próxima semana. Então eu peço que fechem os olhos e escolham um número de 1 a 12. E essa será a sua mensagem. A nossa mensagem de hoje é o item 39, com Jesus. Número 1. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. Número 1. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. Número 2. Com Jesus, o sofrimento glorificará a sua vida. Número 2. Com Jesus, o sofrimento glorificará a sua vida. Número 3. Com Jesus, a prova dilatará seus poderes. Número 3. Com Jesus, a prova dilatará seus poderes. Número 4. Com Jesus, o trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. Número 4.
Com Jesus, o trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. Número 5. Com Jesus, o sacrifício sublimará seus impulsos. Número 5. Com Jesus, o sacrifício sublimará seus impulsos. Número 6. Com Jesus, a enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. Número 6. Com Jesus, a enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. Número 7. Com Jesus, a calúnia lhe honrará a tarefa. Número 7. Com Jesus, a calúnia lhe honrará a tarefa. Número 8. Com Jesus, a perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. Se você escolheu a mensagem número 8, com Jesus, a perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. Se você escolheu o número 9, com Jesus, a angústia purificará suas esperanças. Número 9, com Jesus, a angústia purificará suas esperanças. Se você escolheu o número 10, com Jesus, o mal convocará seu espírito à prática do bem. Número 10. Com Jesus, o mal convocará seu espírito à prática do bem. Número 11. Com Jesus, o ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. Número 11. Com Jesus, o ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. E se você escolheu, ao final, número 12, com Jesus, a terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escolha de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Número 12. Com Jesus, a terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Essa é a mensagem de André Luiz, e eu desejo que vocês tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigado, Juliana. Bem, meus irmãos, agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Para isso, nós contamos com a colaboração do nosso querido Dorival, a quem nós passamos a palavra. Vamos passar para a terceira parte do nosso trabalho, o trabalho do passe magnético e fluidificação das águas. Vamos todos nós elevarmos nosso pensamento à espiritualidade superior e rogar aos amigos benfeitores espirituais que nos amparem nesse momento e dê a cada um de nós a paz, o equilíbrio, a força, para que possamos continuar juntos nessas jornadas, enfrentarmos essa grande provação que estamos atravessando. Sabemos nós que temos conhecimento da lei de causa e efeito, que essa pandemia é para acelerar o progresso moral da humanidade. Queremos pedir para todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados, para todos os nossos familiares, para o nosso país, autoridades e todas as pessoas do nosso órgão que estão neste momento passando por duras provações. Ó bondoso Mestre Jesus, permita que vossos benfeitores espirituais nos assistam nesse momento e que nós possamos sair daqui mais fortes, mais rejuvenescidos,
rejuvenescido, aliás, e com mais disposição para os nossos trabalhos do dia a dia. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas, enquanto nos distraímos em tais discussões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Ó Mestre amado, neste momento em que vamos encerrar os nossos trabalhos do passe magnético, queremos agradecer por mais esta oportunidade de ser útil e que nós possamos, na próxima reunião, estarmos aqui juntos novamente, a fim de receber as vossas bênçãos, ó Mestre amado. Neste momento, queremos agradecer a todos os nossos amigos espirituais que aqui estiveram presentes nos auxiliando e agradecer ao Mestre Jesus. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado, Dorival, por sua ajuda nos trabalhos. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião na nossa casa de oração, agradecidos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos de forma virtual, mas com a intenção sempre de estar aprendendo e colaborando com Jesus na tarefa de edificação do nosso mundo. Muito obrigado a todos, uma boa noite e uma boa semana a todos. E para terminar os nossos trabalhos, nós convidamos a nossa irmã Cida para fazer a prece final dos nossos trabalhos. É com você, Cida. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado pelos ensinamentos desta noite, que nós possamos a cada dia praticar tudo que foi lido, tudo que foi explicado. Senhor Jesus, pedimos a proteção no retorno aos nossos lares, que nos proteja, Senhor, não só desta pandemia, mas que proteja de nós, Senhor, todo pensamento negativo, todo pensamento que possa ir contrário ao bem. Obrigado por tudo, Senhor, pela saúde, pela paz, pela vacina que está aí. Obrigado, Senhor, por acreditar na humanidade. Obrigado por a leitura e assim damos por encerrado a leitura de hoje. Obrigado e que assim seja.